crianças nascem pecadoras? Algumas religiões ensinam que a criança nasce pura e sem pecado, e que só se torna pecadora depois que começa a pecar. Esse é um engano, pois a Bíblia ensina que todos pecaram, e isso inclui as crianças. Isto porque o pecado faz parte da natureza humana herdada de Adão. Querer ensinar que crianças não são pecadoras é uma das razões de hoje muitos pais falharem na educação de seus filhos por acharem que não precisam ser corrigidos e disciplinados. Se esquecem do que diz a carta aos Hebreus no capítulo 12, versículos 6 ao 9. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Muitas vezes a pessoa pensa que pecado é algo imoral, por exemplo. Mas ela não entende que existem duas coisas distintas. No Evangelho, na carta de Paulo aos Romanos, ele distingue uma coisa da outra. Tem o pecado que é a raiz, que é o tronco, que é o cerne do problema. E tem os pecados, que são os frutos. Então, por exemplo, um pé de limão. O pé de limão é o pecado. Os limões são os pecados. São os frutos daquele pé de limão que só pode dar pecado. Ou só pode produzir pecados, porque ele é um pé de limão. Tá? Então, quando uma criança nasce, por exemplo, a gente fala isso, as pessoas ficam horrorizadas, né? Não, a criança nasce pecadora. Imagina que uma criança nasce pecadora, tão pura, tão inocente. Não, ela é pecadora. Ela é pecadora porque ela nasceu, ela herdou o pecado. O tronco do limoeiro está nela. Ainda que não tenha produzido nem um limãozinho, nem uma florzinha, nem uma folhinha. Mas o tronco da árvore está nela. A raiz da árvore está nela. Amanhã ela vai começar a produzir os limõezinhos, mostrando a que ela veio, ou seja, qual é a sua natureza, que a sua natureza é pecaminosa. Então uma criança, ela nasce pecadora também, ela não fica pecadora depois que começa a pecar. Tem algumas religiões aí, evangélicas inclusive, que ensinam esse erro, dizem que a criança só vai ser pecadora quando ela começar a praticar pecados. Isso é um erro por não entender a diferença entre a raiz e o fruto. Ok? Então a criança também precisa de redenção. Ela precisa de um Salvador. Mas como ela não tem condições de crer, por isso que o Senhor Jesus disse: vinde a mim as criancinhas, vinde a mim os meninos, né? Porque dos tais é o reino dos céus. O Senhor vai salvar com o mesmo sacrifício que ele salva aquele que crê conscientemente, se converte a ele conscientemente. Ele salva também aquele que não tem condições de crer, que não tem consciência. Por exemplo, um aborto. Uma mãe que perdeu um filho por aborto, tenha sido esse aborto espontâneo, ou tenha sido provocado, né? Às vezes antes da sua conversão, ela não fazia ideia do que ela estava fazendo. Esse bebê, ou esse feto, ele está esperando por essa mãe no céu. Se ela se converter, ele está esperando por essa mãe no céu. Eles vão se reencontrar. Ela vai conhecer esse filho que ela achou que desapareceu, que foi... Não, é uma vida. É uma vida e foi salvo pelo sacrifício de Cristo, porque na cruz ele pagou também pela salvação dessas pessoas, dessas crianças, desses fetos. Como ele também pagou pela salvação de pessoas que nascem com deficiência mental, que são incapazes de crer. Morreu por elas também, e elas não são... Esses salvos, esses que foram salvos inconscientemente, porque não tinham condições de consciência de pedir por perdão e por salvação, eles não fazem parte da igreja. Efésios, capítulo 3, versículo 14. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual
toda a família nos céus e na terra toma o nome. Isso aqui está mal traduzido, porque na verdade não é toda a família, como se tivesse uma família só. É cada família. Ou toda família, sem o artigo a. Toda família, ou cada família. Então por quê? Porque tem mais de uma família no céu, e na terra também, né? No céu vão ter as famílias da igreja, dos salvos antes de Cristo vir ao mundo, os que creram em Jesus antes da vinda de Cristo, antes do período da igreja, as crianças, os abortos, as pessoas com problemas mentais, cada um é uma família diferente, não são todos membros da igreja. A igreja é a mais privilegiada porque é a noiva de Cristo, mas os outros também não deixarão de ser privilegiados pelo fato de eles estarem com Cristo no céu, não é? Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.